As luzes cintilavam sobre o terraço quando vi meu pai inclinar um pó branco para dentro da minha taça de champanhe. A mão firme, o sorriso tranquilo. Ninguém percebeu. Nem a orquestra, nem os convidados, nem mesmo minha irmã pegando a bebida ao meu lado. Fiquei ali com a taça esquentando na palma da mão, fingindo que nada tinha se partido dentro de mim. Eles esperavam que eu engolisse aquilo em silêncio, como todo o resto nesta família. Em vez disso, ergui a taça, sorri de volta para ele e fiz uma escolha. Mais tarde, as pessoas perguntariam quando tudo realmente começou. Acho que foi no momento em que eu não bebi naquela noite. Cresci em uma casa onde o silêncio pesava mais do que qualquer elogio. As paredes eram cobertas pelos certificados emoldurados da Ava, troféus polidos, fotos brilhantes dela ao lado de juízes e treinadores. Minhas fotos também estavam lá, mas sempre mais baixas, sempre menores, sempre um pouco tortas, como se a própria casa entendesse a hierarquia. Quando eu tinha 12 anos, venci a Feira Estadual de Ciências com um projeto que construí no chão da cozinha enquanto todos dormiam. Eu analisei amostras de água dos riachos próximos, registrei o escoamento químico em um pôster. Na manhã em que os resultados chegaram, lembro de entrar na sala de jantar segurando a fita como se ela realmente importasse. Vitor não levantou os olhos do tablet. Helena folheava o jornal. Ava já estava pronta para seu torneio de debate, o cabelo preso exatamente do jeito que nossa mãe gostava. Isso é o esperado, murmurou Vitor, virando a página. Um Harris deve se destacar. Esperado, não reconhecido. Helena finalmente olhou para a fita, não para mim. Seu cabelo está bagunçado na foto, disse ela, alisando um vinco na toalha de mesa. Da próxima vez, fique mais ereta. As câmeras captam tudo. Naquela noite, o troféu de debate da Ava ocupou a prateleira central. Minha fita acabou presa atrás de uma foto dela em um uniforme de tênis. Ficou ali por anos, meio escondida, juntando poeira. O padrão nunca mudou. Os feriados eram coreografados em torno das conquistas da Ava, anúncios de notas, celebrações de estágios, o dia em que recebeu a carta de aceitação de uma grande escola de negócios. Cada conversa no jantar naturalmente se inclinava para ela, como água encontrando seu nível. Minhas conquistas eram tratadas como atualizações logísticas, pontuações que não precisavam de aplauso porque eram consideradas normais. Quando me inscrevi para estudar ciências ambientais, a casa mudou. Vitor chamou de desperdício. Helena disse que nenhuma pessoa séria escolheria uma área sem futuro. Ava pairava na porta enquanto eles me davam sermão, os olhos suaves, mas silenciosos. Aprendi cedo que compaixão sem ação ainda parece abandono. No verão antes da faculdade, fiz estágio em uma ONG ambiental em vez de trabalhar na empresa da família. No café da manhã, Vitor leu o e-mail em que eu recusava a oferta de estágio deles. Ele colocou a colher na mesa com cuidado, o metal quase não tocando a porcelana. Se você insiste em envergonhar esta família, disse, vai pagar pelos seus próprios erros. Assenti, subi para o meu quarto e preenchi uma solicitação de empréstimo estudantil. O ar no meu quarto parecia imóvel, quase grato, como se entendesse que algo finalmente tinha sido nomeado. Na noite antes de eu partir para a faculdade, Helena dobrou minhas roupas com a precisão que reservava para as viagens de negócios da Ava. Nenhuma palavra sobre o futuro, nenhum abraço, nem mesmo um olhar demorado, apenas um puxão suave em um fio solto da minha manga, a boca apertada em desaprovação silenciosa. Não era crueldade. Era uma lâmina tão lisa, tão constante, que quase parecia polidez. Olhando para trás, vejo tudo com clareza. As cadeiras vazias nos meus eventos, a maneira como as conversas escorriam ao meu redor, o lembrete constante de que eu era uma sombra em uma casa construída para iluminar outra pessoa. Foi naquele dia que aprendi meu lugar nesta família. O corredor atrás da cozinha do terraço era estreito, iluminado por uma única lâmpada piscando. Eu só fui até lá porque o banheiro principal tinha uma fila que passava do bar. O ar cheirava a limpador cítrico e metal superaquecido. Eu estava na metade do caminho até a porta de serviço quando ouvi as vozes dos meus pais baixas, cortadas, urgentes. Ela não pode ter acesso àquele fundo, sussurrou Helena. Não quando tudo já está instável. Ativa na semana que vem, respondeu Vitor. Se ela estiver independente, pode falar sobre o desperdício, os relatórios, as amostras. Sabe o que isso significa?
Houve uma pausa, depois a voz dele ficou ainda mais baixa. Se ela for hospitalizada, mesmo que brevemente, a transferência trava. E se algo pior acontecer antes da papelada ser concluída? Helena prendeu a respiração. Vitor, isso é precisão, ele disse. Um revés controlado. Nada letal, a menos que ela reaja mal, precisamos de tempo. Só isso. Meus dedos congelaram na maçaneta do banheiro. Uma ardência silenciosa e constante se espalhou pelo meu peito, lenta, quase metódica, como se meu corpo estivesse tentando me impedir de reagir rápido demais. Eles não estavam falando sobre um castigo. Estavam falando sobre um plano de contingência. Sobre mim. Dei um passo para trás antes que eles virassem o corredor. O corredor parecia mais frio na saída, como se o prédio inteiro tivesse se afastado de mim. De volta ao terraço, a festa se transformou num borrão de cordas e risadas. Os convidados brindavam a futuros sobre os quais não sabiam absolutamente nada. O sorriso de Helena estava impecável outra vez, os olhos varrendo o salão em busca de imperfeições para corrigir. Vitor permanecia perto da mesa de champanhe, conversando com Maitre em um tom que poderia passar por orgulho. Quando a bandeja chegou, viu escolher uma única taça, o cabo entre seus dedos, o leve inclinar do pulso, o suave redemoinho esbranquiçado afundando no fundo como um segredo se acomodando no lugar. Ele a colocou na bandeja destinada à família e recuou, como se tivesse apenas cumprido uma tradição. Ava surgiu ao meu lado, tirando um fio de cabelo do rosto, rindo de alguma piada de um primo. Ela não percebeu Vitor me observando. Não notou como o olhar dele se estreitou quando o garçom estendeu a bandeja para nós. Estendi a mão para a taça destinada a mim. Minha mão parou. Meu coração, não. Virei-me, sorrindo o tipo de sorriso que fica bem em fotos. Aqui, disse suavemente, oferecendo a taça para Ava. Fica com a minha. É a melhor dose. Ela não questionou. Nunca teve motivo para isso. Ergueu a taça, brindou de leve contra a minha e bebeu. Não senti nada. Nem choque, nem triunfo, apenas uma certeza silenciosa e pesada se acomodando nos meus ossos. Uma certeza de que o que viesse depois já tinha começado. Quando os joelhos de Ava cederam, a festa não ficou em silêncio de imediato. O choque se espalhou em ondas, primeiro um suspiro perto da orquestra, depois o tilintar de talheres, e então o baque surdo da taça rolando pelo chão de pedra. Quando cheguei até ela, sua pele estava pálida sob as luzes do terraço, a respiração fraca e irregular. Vitor abriu caminho pela roda que se formava, chamando o nome dela com uma urgência que nunca usará por mim. As mãos de Helena tremiam enquanto ela tentava ajeitar o cabelo de Ava, a voz trêmula de incredulidade. Ajoelhei-me ao lado deles, firme porque eu precisava ser. Precisamos de uma ambulância. Ninguém discordou. Na descida pelo elevador de serviço, a cabeça de Ava descansava no meu ombro, seu pulso errático sob meus dedos. Não me permiti pensar no veneno. Ainda não. Observei os números piscando acima da porta, ouvi o zumbido da máquina e mantive minha respiração lenta. A taça dela, a minha, a troca, o pó se misturando ao líquido dourado. As decisões que você toma em um único instante não desaparecem só porque o ambiente muda. Na entrada da ambulância, os paramédicos a tiraram de meus braços, levando-a para dentro sob luzes fluorescentes que faziam tudo parecer preciso ou preciso demais. Helena foi atrás, implorando por respostas. Vitor ficou para trás, segurando o corrimão como se o prédio inteiro tivesse inclinado. Você trocou as taças, ele disse, sem olhar para mim. Não respondi. O silêncio era mais seguro. Dentro da sala de emergência, os monitores apitavam em ritmos irregulares. As enfermeiras se moviam com uma eficiência firme. O Dr. Shaw, calmo porém atento, examinava Ava com uma concentração que não deixava espaço para pânico. Ela desmaiou de repente? Ele perguntou. Sim. Alguma condição médica prévia? O ritmo acelerado dos sintomas respondia por si. Confusão, tremores e frequência cardíaca elevada que não estabiliza. Os olhos do Dr. Shaw se estreitaram levemente, instinto profissional captando algo sob a superfície. Isso parece exposição a um composto anticolinérgico, murmurou para si mesmo. Minha garganta apertou. Procure por derivados modificados, disse baixinho.
Não os comerciais. Os de grau de pesquisa. O Dr. Shaw hesitou. Por quê? Porque o homem a poucos metros dali, punhos cerrados, tinha acesso a substâncias que ninguém fora dos laboratórios da família deveria manipular. Porque eu vi despejar um pó branco numa taça com a facilidade de quem já tinha ensaiado aquilo. Mas não disse nada disso em voz alta. Apenas verifique. Ele assentiu, já passando ordens. O detetive Hall chegou 20 minutos depois, caderno na mão. As perguntas foram suaves no começo, rotina, procedimento, mas quando ele perguntou o que tinha levado aos sintomas da Ava, chamei Nena e Jenna, ainda pálidas pelo que tinham testemunhado. Nena entregou o celular a ele. O vídeo começou a rodar silenciosamente, Victor escolhendo a taça, colocando-a na borda da bandeja, a sutil queda do pó, depois eu sorrindo, trocando as taças, levando uma mais segura aos lábios enquanto Ava bebia. O detetive Hall voltou o vídeo, assistiu mais 2 vezes, a expressão se fechando. Vou precisar de cópias de todas as gravações, disse. Já estão na sua caixa de entrada, respondeu Jenna. Eu não tinha pedido que fizessem isso. Elas simplesmente sabiam. Quando se afastaram com o detetive, afundei em uma das cadeiras da sala de espera. O vinil estava frio contra minhas palmas. O ar cheirava a desinfetante e ventilação reciclada. Uma máquina de vendas zumbia suavemente perto da parede. Esses pequenos sons me ancoravam mais do que qualquer outra coisa. Eram neutros, previsíveis, seguros. Victor e Helena sentaram-se à minha frente. Ele mantinha os olhos no chão. Ela, na porta do quarto da Ava. Você entendeu algo errado, sussurrou Helena por fim, a voz fina. Não respondi. Nós nunca machucaríamos alguém da nossa própria família, ela acrescentou, mais alto, como se o volume pudesse torná-lo verdade. Mesmo assim, permaneci em silêncio. Foi o Dr. Carter quem se aproximou depois, o rosto tenso de preocupação. Ele estivera na festa mais cedo, me parabenizando com uma gentileza à qual eu não estava acostumada. Agora me observava como se estivesse montando um quebra-cabeça que preferia não ter entendido. Soube do que aconteceu, disse. Se houver qualquer coisa, você sabe, qualquer coisa que possa ajudar. Assim, respondi. Mas já entreguei para quem pode fazer algo a respeito. Ele assentiu devagar, entendendo mais do que eu disse. As horas se misturaram. Testes foram feitos, amostras processadas, mais detetives chegaram. O agente Brooks, da Divisão Federal Ambiental, apareceu com uma gravidade silenciosa que mudou o ar ao redor. Ele revisou o vídeo. Perguntou sobre o histórico de acesso a documentos internos. Respondi o que pude sem exageros, sem emoção. Os fatos eram suficientes. Quando a madrugada finalmente tocou as janelas distantes, Ava estava estabilizada, grogue, confusa, viva. Fiquei ao lado do leito dela, observando suas pálpebras tremerem até se abrirem. Não era para ser você, murmurei. As sobrancelhas dela se franziram fracamente. O que eu não expliquei, ela ainda lutava contra os últimos efeitos do composto. A verdade podia esperar pela clareza. De volta à sala de espera, a cidade começava a despertar, o trânsito vibrando em algum ponto distante, os turnos da manhã entrando em trabalho. Puxei minha bolsa para o colo e comecei o trabalho que vinha adiando há anos. Abri o laptop, digitei uma lista de datas, cruzei cada remessa estranha, cada atualização retida, cada memorando interno sobre o qual Margaret havia me alertado em seu diário. Escaneei as fotocópias dos testes de água que ela mantinha na casa do lago, arquivei as fotos que tirei do local de drenagem das instalações oeste, coletei capturas de tela de e-mails, ameaças disfarçadas de orientação, ordens mascaradas de conselhos e organizei tudo em pastas nomeadas: pesquisa ambiental, fundo fiduciário, falhas corporativas, diretivas familiares. Nada dramático. Apenas a verdade, esperando em pilhas organizadas. Rascunhei uma mensagem para Clary, a advogada que eu havia contatado discretamente semanas antes, quando a casa ficou silenciosa demais antes da formatura. Precisamos seguir em frente agora. Enviei sem hesitar. Um por um, fechei os arquivos ligados ao nome da minha família e abri novos, ligados ao meu futuro. Agendei uma reunião com os investigadores federais, baixei cópias de tudo para um drive criptografado, apaguei antigos links de acesso aos servidores da família.
Trabalhei até o sol nascer, a sala de espera vazia, exceto por uma equipe de limpeza empurrando carrinhos pelo corredor. Quando finalmente me levantei, alongando os ombros rígidos, o peso que eu carregava há anos parecia mais leve e não desaparecido, apenas não mais preso à minha força. Olhei uma vez para o corredor onde meus pais conversavam em voz baixa com o advogado deles. Suas silhuetas eram pequenas à distância, contidas, administráveis. Pela primeira vez, eles não eram o centro da cena. Saí para o ar da manhã, fresco contra meu rosto, e sussurrei para o silêncio. Desta vez, eu não vou consertar o que eles quebraram. Ao meio-dia, o hospital havia passado de uma urgência silenciosa para uma investigação controlada. Policiais fardados guardavam o corredor do quarto de Ava. Duas detetives conversavam em tons baixos perto da estação de enfermagem e, ao lado delas, o agente Brooks revisava os resultados toxicológicos impressos com uma atenção afiada o bastante para cortar aço. O Dr. Shaw aproximou-se primeiro. Sua expressão era firme, mas eu podia ver a tensão na forma como segurava o prontuário, o polegar pressionado no canto. Os resultados chegaram, disse. Sua irmã foi exposta a um composto anticolinérgico modificado, grau de pesquisa, não disponível comercialmente. A sala não girou. Não inclinou. Apenas se estreitou até que tudo que eu conseguisse ouvir fosse o zumbido suave das luzes acima. Já vimos dados preliminares sobre compostos semelhantes, disse o agente Brooks, aproximando-se. De laboratórios ligados à empresa da sua família. Victor e Helena, sentados a poucos metros, enrijeceram. O detetive Hall bateu o pé na prancheta. Vamos precisar de declarações, de todos vocês. Levaram Victor primeiro. Observei-o endireitar os ombros, vestindo a autoridade que carregou a vida inteira. Isso é absurdo, começou ele. Ava deve ter tido uma reação à comida ou ao álcool. Nossa família não tem histórico de... O detetive Hall virou o tablet. O vídeo do brinde começou a rodar em silêncio. Victor escolhendo a taça, o pó assentando, o cálice na mão dele, meu sorriso quando troquei as taças, Ava bebendo. Era a prova mais limpa que eu já tinha visto. Silenciosa, irrefutável, meticulosa. O rosto de Victor perdeu a cor. Sua boca abriu, fechou, abriu de novo. Um homem acostumado a controlar narrativas agora estava diante de uma que ele não conseguia dobrar. Ela bebeu o que era para mim, eu disse. Sem acusação, sem emoção, apenas um fato colocado suavemente sobre a mesa. Helena se levantou da cadeira como se fosse puxada por fios. Você não entende, sussurrou. Nós estávamos protegendo a família. Tudo estava desmoronando. A investigação, os relatórios. Se aqueles documentos viessem a público. Então vocês tentaram me atrasar? Perguntei. O silêncio dela foi confirmação suficiente. O agente Brooks falou em seguida, folheando uma pilha de registros de acesso ao laboratório. O Sr. Harris retirou o composto 3 dias antes da festa de formatura. E localizarmos um depósito ligado a assinaturas falsificadas, documentos, amostras de pesquisa, registros de descarte, tudo indicando tentativas de transferir responsabilidade. Victor lançou a Helena um olhar afiado o suficiente para estilhaçar vidro. Você devia ter ficado de boca fechada. Ela se encolheu. O detetive Hall fechou o caderno. Os dois serão detidos enquanto aguardam as acusações formais. 2 policiais avançaram. Os encaixes metálicos se fecharam com um clique. Ava, ainda fraca, observava da porta de seu quarto, apoiada no batente, olhos inchados, mas lúcidos. Quando nossos pais foram conduzidos para passar por ela, Ava não se moveu, não falou. Apenas encarou as pessoas que nos criaram como se estivesse vendo estranhos pela primeira vez. Victor virou-se para mim. Você fez isso? Não, respondi baixinho. Você fez. Helena estendeu a mão para Ava com os dedos trêmulos. Querida, por favor. Ava recuou. Ela não precisava dizer nada. A distância era seu próprio veredicto. Enquanto os policiais os levavam, o corredor pareceu de repente mais amplo, o ar menos apertado. Sem vitória, sem triunfo, apenas espaço, espaço limpo e vazio onde antes existiam as sombras deles. O agente Brooks me entregou um cartão. Vamos precisar da sua cooperação daqui para frente.
Vocês terão. Ele assentiu uma vez. A justiça começa com clareza. Você nos deu isso. Quando eles se foram, afundei em uma das cadeiras do lado de fora do quarto da Ava. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas, deixando finas barras de claridade no chão, como se o mundo tivesse silenciosamente mudado de forma enquanto não estávamos olhando. Ava se sentou ao meu lado um instante depois, sua mão encontrando a minha com uma firmeza que suas pernas ainda não tinham. Acabou, ela sussurrou. Não, eu disse. Mas está começando. A casa do lago estava mais silenciosa do que eu lembrava, mais silenciosa do que qualquer lugar tinha o direito de ser. As manhãs chegavam em camadas pálidas, primeiro a névoa, depois o azul tênue da luz inicial, e então a revelação lenta da margem do lago, como se o mundo preferisse acordar em pequenos incrementos. Eu envolvia as mãos em uma caneca quente, sentava nos degraus de madeira e deixava o ar frio pousar sobre minha pele. Depois de meses de sirenes, tribunais e luzes fluorescentes de hospital, o silêncio parecia quase impossível. Ava se movia com cuidado pela casa nas primeiras semanas, ainda se recuperando, ainda reconstruindo a força que o composto tinha roubado dela. Às vezes eu a ouvia andando devagar no andar de cima, o ranger das tábuas antigas acompanhando sua respiração. Às vezes ela se juntava a mim do lado de fora, enrolada em um dos meus casacos, olhando para a água sem dizer nada. Ela havia trocado suas blusas sociais impecáveis por simples camisetas de algodão. Seu cabelo, sempre perfeitamente alinhado sob a vigilância de Helena, agora caía em ondas soltas. Parecia alguém saindo de um figurino que não sabia que usava. Enquanto isso, meus dias assumiram um novo ritmo. Eu trabalhava remotamente com um pequeno grupo de restauração ambiental, elaborando avaliações de impacto, analisando pegadas químicas, desenvolvendo planos para áreas contaminadas muito parecidas com a instalação que minha família administrava. Havia uma satisfação silenciosa em usar o conhecimento que eu havia adquirido, conhecimento que eles queriam suprimir para algo que restaurava, em vez de esconder. De vez em quando, chegavam atualizações federais. Chegavam avisos sobre contas apreendidas, relatórios de progresso sobre a descontaminação do solo, transcrições de ex-funcionários que finalmente se sentiam seguros para falar. Eu lia cada um devagar, sem comemoração, como se estivesse assimilando um idioma que passei a vida inteira ouvindo por trás de portas fechadas. Encerramento não era barulhento. Era administrativo, processual, constante. Numa noite, caminhei pelo caminho estreito atrás da casa. As folhas estalavam sob meus sapatos, o lago capturando o último fio avermelhado do dia. Parei no cais, respirando o cheiro de água fria e pinho. Meu reflexo na superfície parecia mais calmo do que eu esperava, mais velho, de certo modo, mas mais leve. A festa no terraço parecia distante, como um filme que eu tivesse estudado e não vivido. A taça, o pó, a escolha. Eu ainda conseguia ver cada momento nitidamente, mas a urgência havia desaparecido. No lugar dela havia outra coisa. Não perdão, não vitória, apenas liberação. Mais tarde, já dentro de casa, encontrei Ava na mesa da cozinha, separando seus materiais da faculdade de Direito. Ela levantou o olhar e ofereceu um sorriso cansado, porém verdadeiro. Foi a primeira vez em meses que vi seus olhos sem o peso do medo por trás. Ainda tem muita coisa pela frente, ela disse. Eu sei, mas agora parece diferente. Parece mesmo. Uma brisa passou pela janela aberta, levantando a beirada de um de seus cadernos. Ela pousou a mão sobre a página, mantendo-a firme. Por muito tempo, nós apenas ficamos ali sentados ouvindo o silêncio. Aquele tipo que não exige nada de você, não esconde nada de você, o tipo que finalmente parecia ser nós. Eu costumava achar que sobreviver significava ficar pequena, ficar quieta, me dobrar em qualquer forma que mantivesse a paz. Agora, de pé no cais, com o lago respirando contra a margem, entendo algo mais simples. Distância não é abandono. É recuperação. A verdade não precisa de plateia para importar. Ela só precisa de espaço para existir. Minha família me ensinou como o silêncio pode ferir. A vida me ensinou como o silêncio pode curar. E em algum ponto entre essas duas extremidades, encontrei um limite que finalmente se mantém firme. A vida que está diante de mim não é barulhenta nem triunfante. É minha. E isso, enfim, é o que importa.